As noites e os dias de eclipse sempre foram marcos fascinantes e até mesmo assustadores de se observar. Na cultura maia, por exemplo, eclipses foram tratados como uma espécie de maus presságios, segundo os próprios sábios daquelas épocas. E olha que estamos falando de um dos povos mais evoluídos de todos os tempos, dominadores da matemática e astronomia, e criadores de calendários absurdamente precisos. Contudo, tanto as atividades sociais quanto as crenças religiosas daquelas pessoas em questão eram regidos pelo Sol, pois a estrela que ilumina nosso planeta não era para eles uma mera estrela, mas também um deus. Sacrifícios humanos foram oferecidos, rituais executados, tudo para que o deus, quase engolido por um animal místico conhecido como Shulab, vencesse a guerra travada no céu, e assim a luz pudesse voltar a reinar sobre o mundo. Do mesmo modo, a Lua exercia um papel fundamental no senso comum e influenciava diretamente a vida das mulheres em especial. E certamente os eclipses que aconteciam durante a noite eram sinônimos de terror e medo de uma má interferência no ciclo da vida e da fertilidade desse povo. Mesmo que o auge dessas crenças esteja abandonado há mais de 2000 anos, esse fenômeno que sempre fascinou a humanidade desde tempos remotos continua a ser um misterioso fascínio na vida de muitas pessoas, seja em nome da ciência, crença ou religião. Por isso, o Mundo Curioso traz à tona algumas curiosidades acerca de como ocorre o eclipse lunar e solar. Então, vamos dar aquele tempinho para você se inscrever no canal, clicar no sininho para sempre ser avisado das novidades e também poder colocar um óculos de sol caso esteja assistindo esse vídeo durante o dia. Tudo pronto? Então agora vamos entender como ocorre o eclipse lunar e solar. Bem, para começar, vamos definir mais uma vez o que exatamente é um eclipse. Esse fenômeno da astronomia vira e mexe se torna notícia quando está prestes a acontecer, pois trata-se de um escurecimento, seja parcial ou total, de um astro, em especial o Sol e a Lua. E isso acontece quando um desses astros, durante o seu movimento de translação, acaba perante o nosso ponto de vista, passando à frente um do outro, bloqueando assim a fonte de luz que antes emanava em direção à Terra. O termo eclipse deriva da antiga língua dos gregos, ekleipsis, e significa, com a combinação de seu prefixo, preposição e verbo, literalmente deixar para trás. Uma curiosidade acerca desse fenômeno é que isso não acontece apenas com o Sol e a Lua, e nem mesmo precisa acontecer somente em nosso sistema ou galáxia, já que graças aos potentes e modernos telescópios que existem hoje, eclipses planetários e de outros objetos cósmicos também podem ser observados. No entanto, assim como na época dos maias, não há dúvidas que os eclipses solares e lunares chamam muito mais nossa atenção, até mesmo por causa de suas proximidades, que nos exige apenas levantar os olhos para o céu para que possamos observá-los. Mas em quais circunstâncias isso acontece? Bem, esses eclipses são observados da Terra graças a um sistema chamado Sistema Terra-Lua. Basicamente, esse sistema é a ocasião que acontece quando o nosso planeta fica alinhado em linha reta com o nosso satélite natural. Desse modo, o Sol entra como terceiro elemento, pois é a sombra de sua luz que vai atingir o corpo celeste e será eclipsado. Ou seja, um desses eclipses só pode acontecer quando um desses objetos se aproxima da interseção entre o plano que liga em linha reta os outros dois corpos celestes do sistema, funcionando como uma espécie de bloqueador. A ciência nomeia como nodos esse ponto de interseção. Uma curiosidade interessante é que esse alinhamento entre o planeta Terra e o Sol acontece no máximo 2 vezes a cada ano, e as chances de um eclipse acontecer nessas circunstâncias acontecem no período de apenas 2 meses durante esses momentos. Para que fique mais claro, vamos explicar agora como ocorre o eclipse solar e o lunar de um jeito mais específico. Eclipse solar. Aquilo que chamamos de eclipse solar é o fenômeno quando a Lua bloqueia a luz do Sol em direção à Terra. Esse evento, que é considerado um acontecimento raro, incide graças à interposição do nosso satélite natural entre o Sol e a Terra, seja de modo parcial ou total. Para se ter uma ideia da raridade desse tipo de eclipse, a NASA fez uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube no ano de 2021, exibindo as imagens que estavam sendo observadas in loco por Theo Boris e Christian Lockwood, 2 cientistas da agência. Tudo porque essas 2 pessoas eram as únicas que estavam em um ponto de observação
em um local conhecido como Geleira de Union, localizado em um monte da região de Ellsworth. Aquele foi o único eclipse solar total de todo o ano de 2021 e só poderia ser observado daquele ponto específico da Terra. Para os mais supersticiosos, não há dúvidas de que esse momento único em que os cientistas estavam vivendo representaria algo marcante em suas vidas, especialmente pelo eclipse ter durado apenas 2 minutos, logo após começar, em um horário no mínimo curioso, às 4 horas e 44 minutos do horário local. Superstições à parte, a verdade é que eclipses solares se tornarão mais raros a cada dia, especialmente porque esse fenômeno não ocorrerá eternamente, pelo menos não os eclipses totais. Isso porque a órbita da Lua se altera a cada ano, ficando quase 4 centímetros mais distante da Terra a cada volta em que damos ao redor do Sol. Mas fique tranquilo, pelo menos durante muito tempo, essa diferença não será tão gritante assim para nós. De qualquer forma, entender melhor quando isso ocorre deixa as coisas ainda mais interessantes. O que acontece exatamente durante o eclipse solar é uma projeção de 2 áreas muito bem definidas sobre a superfície terrestre. Essas projeções são conhecidas como umbra e penumbra. No momento em que estamos presenciando o eclipse da área conhecida como umbral, significa que estamos em um ponto da Terra onde a luz do Sol é totalmente bloqueada da nossa perspectiva. Por isso temos a sensação de estar observando a Lua cobrindo o Sol, por completo, mesmo ela tendo um diâmetro 400 vezes menor que o do Sol. Trata-se de uma questão de perspectiva, pois em outros pontos da Terra, esse mesmo eclipse poderá ser visto de maneira diferente, ou até mesmo nem ser assistido, como foi o caso dos pesquisadores da NASA, que eram as únicas pessoas em um ponto da Antártida no eclipse solar total de 2021. Já os eclipses solares observados da área conhecida como penumbral, assim como o próprio nome já diz, trata-se de quando esse fenômeno forma uma espécie de penumbra, ou seja, uma meia sombra diante da luz. Nesse caso, o eclipse solar será observado de modo parcial, pois quem o assiste dessa região não vai enxergar a Lua cobrir o Sol por completo, novamente por uma questão de perspectiva. Por isso, eclipses solares específicos são considerados raros, pois as chances de podermos enxergá-los de um mesmo modo, repetidas vezes e da mesma forma, são extremamente pequenas. Isso se deve ao fato de que o acontecimento se dá por causa do grau de inclinação em que Lua faz sua órbita, bem como é determinante a distância entre a Terra e a Lua para definir o tipo de eclipse solar que será observado, assim como a distância do Sol. A distância desses astros, nesses casos, ganha tanta relevância justamente por causa do tamanho que iremos enxergá-los durante o fenômeno. Isso interfere no tipo de sombra que a Lua provocará em nossa perspectiva sob o Sol. Ou seja, quanto mais próximo a Lua estiver da Terra, mais completo será o eclipse solar. Do mesmo modo que quanto mais longe a Lua estiver do nosso planeta, menor será o eclipse solar. Entendeu agora o motivo que o eclipse solar total ficará mais raro a cada ocasião? Uma vez que a Lua se afasta da Terra ano após ano. Por isso, os eclipses solares são classificados em 4 categorias. 1. Eclipse solar total. Quando enxergamos o Sol inteiramente coberto sob nosso ponto de vista. 2. Eclipse solar parcial. Quando somente parte da luz solar está ocultada pelo disco lunar. 3. Eclipse anelar. Nesse caso, a Lua cobre o Sol quase que inteiramente, mas por estar mais distante da Terra, enxergamos parte da luz solar em volta dela, como se fosse um anel em volta de sua borda, já que ela não teve área suficiente para encobrir o Sol. 4. Eclipse híbrido. Nessa ocasião, algumas áreas da Terra verão o Sol inteiramente coberto pela Lua, enquanto outras vão assistir a Lua cobrir nossa estrela, mas também ser envolta por um anel de luz, ou seja, eclipse total para alguns e anelar para outros. Outra curiosidade sobre o eclipse solar é que o fenômeno só pode acontecer durante uma lua nova, já que esta é a fase em que a Lua fica entre a Terra e o Sol. Se você ainda não viu nosso vídeo a respeito das fases da Lua, acesse o card que aparece acima. E além dessa especificidade, é necessário que a Lua atravesse o plano orbital da Terra, algo que só acontece 2 vezes a cada ano. Isso acontece por causa da inclinação, pois se a inclinação fosse sempre a mesma, teríamos um eclipse a cada lua nova. Eclipse lunar. Bem, o modo como ocorre o eclipse lunar e solar possui a mesma equação: 3 corpos celestes e um deles obstruindo a luz do Sol em relação ao outro. No caso do eclipse lunar, o fenômeno ocorre em nosso céu
quando o nosso planeta fica entre a Lua e Sol, do mesmo modo que acontece com o eclipse solar. Esse evento pode ocorrer de modo parcial ou total, e seria até redundância explicar os motivos. Por isso, separamos semelhanças e diferenças notáveis do eclipse lunar em relação ao eclipse solar. São elas: 1. Pode acontecer até 2 vezes por ano. No entanto, ao contrário do eclipse solar, que precisa de uma lua nova para acontecer, um eclipse lunar só vai ocorrer em noite de lua cheia, que é quando a luz do Sol cobre totalmente a superfície da Lua. Reforço aqui para assistir nosso vídeo sobre as fases da Lua. 2. Para que esse tipo de eclipse ocorra, Terra, Sol e Lua precisam estar alinhados, principalmente por causa da diferença das órbitas entre os corpos que giram em torno da estrela. 3. Do mesmo modo que o solar, na área umbral, o eclipse lunar será total, assim como na penumbral será parcial. 4. O eclipse anelar não acontece em eclipses lunares, já que o Sol está na parte de trás do planeta Terra nesse caso, tornando impossível a formação de um anel de luz ao redor da Lua. Outra curiosidade muito interessante acerca do eclipse lunar é que na Grécia Antiga foi esse fenômeno que ajudou astrônomos da época a começarem a dedução de que o nosso planeta teria um formato redondo ou esférico, graças à observação da sombra da Terra sobre o satélite natural. Já imaginou a confusão que eles arrumavam com os terraplanistas de seu tempo? Bem, agora que sabemos como ocorre o eclipse lunar e solar, fica difícil a gente arrumar confusão com terraplanistas, não é mesmo? Espero que sim. Então, se você não for um terraplanista, nos deixe um comentário e não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as novidades e deixar a sua curtida, pois isso nos ajuda muito a continuar trazendo material de qualidade até vocês. Nos vemos no próximo vídeo!